Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da Escola de Apologética. Eu sou Peter Martins, sou escudeiro da Milícia de Santa Maria, casado, pai de 2 filhos. Estou à frente aqui do Cooperadores da Verdade e também da Escola de Apologética. É uma honra imensa vir aqui mais uma vez para ministrar essa aula para vocês. E dessa vez um tema bastante importante, não é? Veja, o que é ser apologista e como se tornar um, né? Hoje nós vamos ver então os primeiros passos que todos nós devemos dar para começar, né, digamos assim, uma carreira ou uma jornada, melhor dizendo, na apologética católica, tá bom? Por que eu escolhi falar desse tema, tá? Especialmente nesses dias a partir de agora, né? E vocês vão entender por que a partir de agora, né? Antes, veja só, estou com o meu computador aqui embaixo, então não reparem, né? Se eu olhar aqui embaixo, ou ficar olhando muitas vezes aqui para baixo, porque é a minha colinha, né? Para que eu não me desvie do assunto, tá bom? Por que eu escolhi falar sobre isso? Porque nós temos pouquíssimos materiais aqui no Brasil, sobretudo, que falam sobre a prática da apologética, tá? Nós temos muitos professores, influencers, projetos de evangelização, sites, apostolados, blogs, que fornecem formações catequéticas, formações teológicas, formações litúrgicas, aprofundamentos espirituais e tudo mais, né? Filosóficos, lógicos, enfim. A grande questão é: tudo isso serve muito bem à apologética como subsídio, certo? São recursos dos quais nós nos valemos para fazer apologética, tá? São como que a matéria-prima da apologética, por assim dizer, né? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, a doutrina da Igreja, a teologia, a história da Igreja, não é? As evidências históricas, arqueológicas, científicas, tudo isso são como que a matéria-prima da apologética, tá? E qual que é a ferramenta com que nós, apologistas, então, vamos moldar essa matéria-prima? É a nossa razão, tá? Então, novamente, né? Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, doutrina da Igreja, desenvolvimento teológico, evidências históricas, tudo isso é matéria-prima para a apologética, tá? E a ferramenta da apologética é a nossa própria razão. Nós pegamos, né, essa matéria-prima e formulamos com elas argumentos claros, objetivos, convincentes e que conduzem, sobretudo, à verdade, ok? O grande lance qual é? Sobretudo para quem está começando, e essa aula, claro, vocês já vão perceber e já perceberam, é óbvio, que é uma aula para quem está começando, né? Matéria-prima há com uma certa abundância aqui no Brasil, tá? Na internet, em livros, aulas, cursos, vídeos, sites, blogs, mídias sociais e tudo mais. Nós mesmos fornecemos aqui muitos materiais que servem de subsídio, né? No nosso site, aqui na nossa escola e tudo mais. Só que materiais, dicas e aulas, enfim, conteúdos que nos ajudam no desenvolvimento das habilidades apologéticas, não, né? Nós temos pouquíssimos materiais que falam sobre isso na internet, né? E aqui no Brasil de forma geral. Então, por isso eu escolhi falar sobre esse tema, e é um tema que eu vou trabalhar daqui para frente com vocês numas 4 ou 5 aulas nessas aulas semanais, tá? Não serão aulas sequenciais, nós vamos intercalar com outras aulas de outros temas, de outros professores, certo? Mas eu preparei uma série de aulas para quem pretende realmente começar aqui na apologética. E até mesmo na nossa escola nós não tínhamos um material assim, né? Na nossa escola nós fornecemos materiais que são matéria-prima da apologética, mas esses materiais, esses conteúdos mais práticos, né, que nos ajudam a desenvolver as nossas habilidades para defender a fé,
Não, né? Então, o que é ser apologista? Como se tornar apologista? Os erros mais comuns dos apologistas iniciantes e o que fazer para não cometê-los, né? Os hábitos que os apologistas, que os defensores da fé deveriam desenvolver as suas virtudes, né? Os pecados capitais do apologista que ele tem que evitar a todo custo. Tudo isso vai ser tratado nessa série de aulas aqui, daqui para frente, tá? E eu também estou preparando um curso introdutório, um curso de apologética introdutória, melhor dizendo, lá para nossa escola, ou aqui para nossa escola, né? Onde a gente vai abordar o início de tudo na apologética, tá? Como abordar pessoas de crenças diferentes, de convicções e cosmovisões diferentes, como formular argumentos, os métodos da apologética, os principais argumentos em defesa de Deus, em defesa de Cristo, em defesa da igreja, tá bom? A previsão é que até o final de abril esse curso esteja concluído, gravado, para que talvez no início de maio ele esteja editado, finalizado e publicado na nossa plataforma, tá? E todos os nossos alunos vão poder receber esse material já incluso na sua assinatura, sem pagar nada a mais por isso, tá? Algo, né, que nós católicos que queremos defender a fé nunca tivemos aqui no Brasil, né? Um curso de apologética introdutória, né? Materiais que ajudam, sobretudo no começo dessa jornada na apologética, e agora aqui com a Escola de Apologética, graças a Deus, né, vai ser possível, tá? Vamos seguir, meus caros. Para quem realmente está começando agora de verdade, né? Viu Escola de Apologética lá no nosso nome, eu tenho falado de Escola de Apologética aqui, me seguem no Instagram e me veem falando de apologética, mas sequer sabem o que significa apologética. O que é então apologética, tá? Vamos dar uma contextualizada geral, para que todos, né, a partir daqui, possam estar nivelados para continuar os seus estudos, tá? Apologética é uma palavra que, ela, para a gente aqui no português, ela vem do latim, né? Apologéticos, um latim já mais tardio, tá? Que, por sua vez, deriva do grego apologia, tá? Que significa justamente defesa verbal, justificativa, né? Algo mais nesse sentido. E é uma área da teologia que se dedica à defesa racional das verdades de fé, tá? Rapidamente, ela pode ser positiva ou negativa. Apologética positiva é aquela que formula os argumentos que provam a veracidade de uma doutrina, que provam ou que demonstram pelo menos a sua razoabilidade, que são coisas diferentes, tá? Mas a gente vai entender isso daqui para frente. A apologética negativa, ela se encarrega de anular os argumentos contrários à fé, tá? Normalmente essas duas coisas, elas caminham juntas, tá? Você recebe uma objeção, você anula essa objeção e em seguida você afirma positivamente aquilo que a igreja ensina, tá? Então, por exemplo, quando você argumenta, né? Olha, Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, logo, Maria é mãe de Deus. Isso é um exemplo de apologética positiva, tá? E aí você vai receber o contra-argumento protestante, tá? Suponhamos, olha, mas Deus é Trindade. Se Maria é mãe de Deus, isso implicaria que ela também é mãe da Trindade, o que é, claro, de fato, um absurdo. E o que você faz a partir daqui? Você identifica a falácia no argumento protestante, o erro nas premissas ou no raciocínio que leva à conclusão, alguma coisa nesse sentido que você vai ter que encontrar, né? E claro, desde que seja verdade, né? Para anular aquele argumento. Então, o que um católico responderia diante dessa objeção? Não, mas olha, o significado do termo Deus no argumento católico, né? Ele significa a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é Deus. Eu estou falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, não da Santíssima Trindade como um todo. Quando o protestante tenta contra-argumentar, né, mudando o significado do termo Deus,
isso já por si anula o seu argumento, porque ele não está lidando com os mesmos dados que um católico está lidando. Tá? O católico diz: Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá? Enquanto a contra-argumentação protestante estaria lidando com a Trindade como um todo. Então, o argumento se anula por aí. É falacioso, né? Essa contra-argumentação. Então, temos aí um exemplo de apologética positiva e um exemplo de apologética negativa. Tá? Bom, ela também se divide em 3 principais áreas, né? E eu gosto muito dessa divisão porque fica bem sistematizado, né? Apologética natural, apologética cristã e apologética católica. Tá? O que significa isso? Apologética natural é aquela apologética que lida, sobretudo, com a defesa de Deus, né? E coisas correlatas a isso, como, por exemplo, a defesa de valores morais objetivos, que, inclusive, né, um argumento moral é também um argumento em defesa da existência de Deus. Certo? Então, a apologética natural é uma área, inclusive, da filosofia, chamada teologia natural, ok? Que busca encontrar argumentos racionais, puramente racionais, sem lidar com dados da Bíblia, sem lidar com dados da tradição da igreja, com pregação, doutrina, não. Dados da razão, que qualquer pessoa consegue, né, deduzir ou concluir, ok? Então, a apologética natural utiliza os dados da razão para encontrar provas da existência de Deus, ou demonstrar que é muito mais razoável você crer em Deus do que você não crer. Tá? Sobretudo aqui a gente tem apologética contra os ateus. Né? É uma área que você vai lidar praticamente somente com a razão, sem usar dados da revelação. A apologética natural. A apologética cristã, ela já se ocupa em defender, né, a divindade de Cristo. Tá? A divindade de Cristo. Então, você vai encontrar argumentos também racionais, claro, né, históricos, arqueológicos, vai fazer uma análise, né, da vida e dos ensinamentos de Jesus e vai buscar aqui, nesses dados, construir argumentos sólidos e convincentes para demonstrar quão razoável é você admitir que Jesus seja de fato Deus. Ok? Então, apologética natural, a apologética cristã e agora a apologética católica, que é a área da apologética que se encarrega em provar a veracidade da fé católica, ou seja, que somente a fé católica é verdadeira e todas as outras são falsas. Somente a Igreja Católica é verdadeira e todas as outras são falsas. Aqui você vai usar de dados históricos que comprovam a continuidade da Igreja Católica na história, por exemplo. Você vai encontrar, você vai desenvolver argumentos teológicos que provem as doutrinas que a Igreja professa, como são verdadeiras, e as doutrinas protestantes ou ortodoxas, por exemplo, como falsas, tá certo? Então nós temos aqui praticamente as 3 principais áreas da apologética: apologética natural, apologética cristã e apologética católica. Tá? A apologética ela está presente, claro, em toda história do povo de Deus. Tá? Alguns vão dizer, inclusive, que a própria obra de Gênesis é uma obra apologética, porque quando você tinha uma série de contos, de mitos, de povos que defendiam o politeísmo e a criação do mundo e do universo realizada por vários deuses, nós temos aqui um exemplo muito claro de uma obra defendendo o monoteísmo, que somente um Deus criou todo o mundo e todo o universo. Né? Então muita gente vai apontar, inclusive, né, Gênesis como um relato, né, apologético também. Né? Mas o Novo Testamento também é um exemplo de que já no cristianismo havia apologética no princípio da igreja. Né? Então os escritores sagrados, né, os apóstolos, o próprio Jesus, né, defenderam a sua posição, defenderam a sua fé. Né? Jesus apelava, por exemplo,
para os seus milagres, para que as pessoas pudessem crer que ele tinha de fato uma missão divina, né? Os apóstolos apontavam para a ressurreição de Jesus, realizada no terceiro dia, como um cumprimento das Escrituras, né? Os milagres de Jesus, como eu disse, confirmam a sua missão divina, né? A ascensão de Jesus à direita do Pai encontra, por exemplo, referências nos Salmos, né? Salmo 16, Salmo 110. Então, os apóstolos, né, os primeiros cristãos, faziam apologética apontando que Cristo era de fato o Messias e que ele cumpriu perfeitamente as profecias do Antigo Testamento, né? Na história da igreja, essa cultura, vamos dizer assim, da prática da apologética continuou, se perpetuou, né? Porque nós tivemos muitos inimigos da igreja logo no início, né? Os judeus argumentavam contra Jesus, contra o Messias, contra as doutrinas cristãs. Os pagãos, os hereges, eram todos inimigos da igreja, né? Então, graças a Deus, a providência de Deus, né, muitos santos, doutores e apologistas se levantaram já no início da igreja para defender a fé íntegra e perene, a verdade católica, né, desde o seu início, que são a verdade católica, que é o ensinamento de Jesus, o ensinamento dos apóstolos, já desde o início da igreja foi muito bem defendida, né, por São Justino, por Tertuliano, Santo Atanásio, Santo Agostinho e muitos outros, né. Os concílios da igreja também são atos apologéticos. Muita gente não pensa nisso, mas veja, os concílios eles surgem para combater heresias, né, para resolver problemas doutrinários. Então, quando o nestorianismo, né, com Nestório, se levantou para dizer que, olha, Jesus tinha duas naturezas, mas tinha duas pessoas também, e por isso Maria não é mãe de Deus, mas só mãe de Cristo, porque ela deu à luz a pessoa humana de Jesus, o concílio de Éfeso, com o grande São Cirilo, né, se levantou aí contra essa ideia para defender, não, olha, Jesus tem sim duas naturezas, mas é uma só pessoa, é a Santíssima Pessoa a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou, né? Então isso que você está afirmando, meu caro Nestório, é uma heresia tremenda, né? Então ou você se converte à fé católica ou você está excomungado, certo? Isso a igreja fez desde o seu início com o grande concílio de Nicéia, né? Que já foi contra o arianismo. E todos os outros concílios da igreja foram também atos igualmente apologéticos, né? Sempre para resolver problemas doutrinários. Então a história da igreja, meus caros, é uma história de debate, é uma história de apologética, certo? Isso é algo que a igreja sempre fez, tá? E sobretudo nos dias de hoje, por que a apologética é tão importante? Eu gosto sempre de elencar quatro motivos pelos quais todos nós devemos aprender a defender a nossa fé, tá? O primeiro deles, tornar o evangelho viável, tá? Por que eu falo isso? Porque nós não estamos mais na Idade Média, onde o pensamento e a cultura católica permeavam toda a sociedade. Hoje, como diz o Papa Bento XVI, a gente vive num mundo pós-cristão. Tá? O cristianismo já, entre muitas aspas, perante o mundo, já é um sistema, já é uma doutrina derrotada, né? Como Chesterton diz, né? Não é que ele foi testado, né, e considerado inviável, ele simplesmente foi deixado de lado, o cristianismo. Foi isso que a sociedade moderna e pós-moderna fez, né, com a igreja. E nesse mundo que já é avesso ao cristianismo, a apologética, então, ela é fundamental para que nós possamos demonstrar o quão razoável é você crer no Evangelho, você crer em Cristo e você viver a sua fé católica, né? Sem apologética, isso não seria possível. Você precisa, de fato, argumentar e demonstrar para a pessoa o quanto isso é razoável, porque hoje em dia ninguém mais concebe essa possibilidade. O evangelho não é mais uma opção de vida, né, para o afegão médio, né?
Então, a gente vive numa situação muito complicada. E esse é o primeiro motivo, talvez o mais importante deles, pelo qual a apologética é extremamente necessária nos dias de hoje, né? É você apresentar o cristianismo de uma forma coerente, convincente e razoável. Irrazoável, certo? Irrazoável. O segundo motivo é fortalecer a sua própria fé, né? E aqui eu falo já com aqueles que já creem, né? A apologética fornece as razões mais profundas pelas quais nós cremos no que cremos. Então isso ajuda a aumentar, inclusive, o nosso amor e fortalecer o nosso relacionamento com Deus, né? Santo Agostinho diz que só se ama o que se conhece, né? E o Peter Kreeft tem uma frase muito bela que diz, olha, cada verdade conhecida com Deus pela inteligência é um motivo a mais para você amá-lo com a sua vontade. Então, quanto mais você conhece, mais você ama. O Peter Kreeft cita Santo Agostinho de outro modo, né? É quase que uma paráfrase, porque significa exatamente a mesma coisa. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a igreja, quanto mais você conhece a doutrina da igreja, que são as verdades sobre Deus, né? Mais você o ama e mais você fortalece o seu relacionamento com ele. Tá? Então, primeiro motivo, tornar o evangelho viável. Segundo motivo, fortalecer a fé. Terceiro motivo, proteger-nos do erro. Tá? Por quê? Porque nós não podemos crer naquilo que nós sabemos que é errado. Tá? Ninguém consegue conceber algo errado e admitir como se fosse uma verdade. Né? Como é que eu posso dizer? Sinceramente, né? Ninguém sinceramente admite que algo errado possa ser crido, certo? Isso significa que o estudo da apologética, o estudo para você defender a fé, serve como que uma armadura que nos protege do erro, certo? Que nos protege do erro e nos mantém seguros no caminho da salvação, né? Se nós não podemos crer naquilo que nós sabemos que é errado, e a apologética nos ensina não só aquilo que é correto, mas também nos ensina a refutar os erros, então a gente vai aprender o que é errado. E isso vai nos proteger de perder a fé. Ok? E o quarto motivo, então, é justamente evangelizar, né? Porque a apologética nos habilita a usar a razão para abrir a mente das pessoas que ainda são incrédulas, né? Para que elas recebam, então, a semente do evangelho como um solo fértil, né? Que o próprio Espírito Santo vai trabalhar, né? E que vai fazer, se Deus quiser, né? Com que a árvore da conversão frutifique. Tá entendendo? Então, esses são motivos mais que suficientes para que eu e você possamos nos empenhar nessa árdua tarefa de defender a fé, né? Tornar o evangelho viável, fortalecer a nossa fé, nos proteger do erro e evangelizar, tá? E a apologética é algo que todos podem fazer. E como vocês podem notar, sobretudo nos dias de hoje, é algo muito mais que urgente, né? Que todos nós precisamos nos empenhar realmente para iniciarmos algum trabalho em algum nível, né, de apologética. Tá? E veja, quando a gente fala de apologética e apologistas, sobretudo, né, as pessoas que fazem apologética, alguns chamam de apologetas, né? Sinceramente, eu não me recordo de ter visto qual que é a diferença, ou se existe uma diferença entre apologistas e apologetas. Acho que é a mesma coisa, deve ter alguma etimologia diferente. Apologetas deriva do grego e apologistas do latim. Deve ser alguma coisa assim, tá? Depois a gente resolve isso lá no grupo de alunos. Quando a gente pensa, né, em apologistas, que é o termo que eu ordinariamente uso mais, normalmente o que nos vem à mente, né? William Lane Craig, o Peter Kreeft, Scott Hahn, né? O C.S. Lewis ou Chesterton, ok? Aqui no Brasil, o grande padre Paulo Ricardo, um excelente apologista, né? Embora hoje
tenha trabalhado questões mais de espiritualidade, né, no passado desenvolveu muitos cursos, muitos materiais, muitos vídeos em defesa da nossa fé. E assim, da nossa década, talvez o pioneiro aí, né? É aquele que conseguiu uma expressão maior na defesa da fé, sobretudo na internet, né? Não é o pioneiro em ordem cronológica, mas em grandeza, digamos assim, né? O padre Júlio Maria de Lombardi, inclusive tem um busto dele aqui, né? Eu diria que ele é o patrono, né, da apologética no Brasil, que é um gigante, né? Escreveu muito contra os protestantes, contra o espiritismo, até contra os muçulmanos, né? Isso, né, há 4, 5 décadas atrás, se não mais, né? Então é realmente um gigante, né? Na história da igreja, Santo Atanásio, Santo Agostinho, Santo Tomás, né? Essas são pessoas tão grandes, tão elevadas, que às vezes podem até nos assustar, vocês estão entendendo? E criar na gente a falsa ideia de que a apologética não é pra gente, né? É uma coisa muito intelectualizada e muito elevada, e a gente nunca vai chegar no nível dessas pessoas. Sobretudo aquelas pessoas que desenvolvem, né, um trabalho público, né, grandes professores que ministram palestras em congressos, escrevem livros, etc. Né, e aí você pensa, olha, cara, esse negócio não é para mim, né? Eu nunca vou conseguir escrever um livro, eu nunca vou conseguir dar uma palestra, eu nunca vou conseguir ministrar uma aula. Mas o que eu quero que vocês percebam hoje é que nada disso é preciso, tá? Você não precisa escrever um livro, você não precisa dar uma palestra, você não precisa ministrar uma aula, tá? E você não precisa se comparar com esses gigantes da apologética, tá? Não são essas coisas públicas que fazem e que formam um apologista, tá? Tudo que nós realmente precisamos é ter o desejo de compartilhar a nossa fé e de esclarecer os erros que se propagam sobre ela. Tudo isso. Aliás, isso é tudo que nós precisamos, né? Isso pode ser feito na sua família. Isso pode ser feito entre os seus amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, né? Você não precisa ligar uma câmera e falar, né, para milhares, para centenas ou para dezenas de pessoas. Aliás, isso é uma coisa que eu mesmo nunca imaginei fazer, né? E sinceramente, é uma coisa que até hoje me incomoda muito, né? Não é natural para mim ligar uma câmera e sair falando. Estão entendendo? É um esforço tremendo estar aqui, aliás, né? E Deus me quis aqui, então Ele que se encarregue de me dotar com as graças necessárias para realizar essa missão, né? É isso que eu penso, né? Mas você não precisa de nada disso. Você não precisa planejar nada disso. E nem esperar que um dia você vai fazer isso, né? Basta que você esteja pronto para responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. E a razão da vossa esperança, da nossa esperança, é justamente a nossa fé. A fé é o fundamento da esperança, como diz São Paulo, né? E essa passagem é de São Pedro, né? 1 Pedro 3,15. Estai sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Isso é tudo que você precisa. Estar sempre pronto, tá? Então, o que é ser apologista? É estar sempre pronto a defender a fé, em qualquer circunstância, mesmo que não seja com livros, com aulas, com palestras e nada disso, tá? Então, o apologista é aquela pessoa que, de alguma forma, consagra a sua vida aos estudos para justamente que esteja sempre pronto, tá? Mas, meus caros, não se enganem, tá? Consagrar a sua vida aos estudos não é abrir mão da sua família, não é abrir mão dos seus filhos, não é abrir mão do seu trabalho, tá? Você não é um monge,
você não é um religioso, você vive no mundo, você precisa comer, você precisa sustentar sua família, você precisa estudar para ter uma profissão, certo? Então, você não precisa abrir mão de tudo isso para se tornar um apologista. Pelo contrário, se a gente for pensar bem, os apologistas mais influentes no dias de hoje são justamente leigos, católicos e protestantes, como é o caso do William Lane Craig, né? Que talvez seja o mais conhecido do mundo, né? Que dá palestras ao redor do mundo inteiro, né? Em defesa de Deus e tudo mais. É um exímio apologista, né? É invejável realmente a obra que ele tem. Né? Embora seja protestante e acabe falando algumas besteiras sobre a Igreja Católica, na sua defesa de Deus, né, é impecável. Né? Mas veja, eu dizia que os maiores apologistas que nós temos nos dias de hoje são leigos que têm família, que têm filhos, que têm trabalho e etc. Né? Peter Kraft, professor universitário, Scott Hahn, professor universitário, Dave Armstrong. Eu acho que o Dave Armstrong é missionário, né? Se dedica realmente à apologética, mas tem esposa, tem filhos. Né? William Lane Craig, né? Professor, escritor, né? Até mesmo Chesterton, Lewis, né? no século passado, tiveram suas esposas, né? Tiveram profissões, escreveram, eram jornalistas, escreviam crônicas e ficção e tudo mais. Né? Então veja, toda essa galera tinha família, tinha trabalho, tinha filhos. Por quê? Por que você não pode, como eles, também desenvolver o trabalho de apologética? Né? Essas pessoas são a prova viva de que é possível. Né? A prova viva. Então, é claro que num nível muito inferior a eles, inclusive, me permitam incluir-me, né, aqui. Né, porque eu também tenho família, eu também tenho trabalho, eu também tenho filhos, né, e estou aqui na internet defendendo a fé. Tenho uma escola de apologética. E não se enganem, porque esse não é o meu único trabalho. Certo? Eu desenvolvo outros trabalhos também. Né? Trabalho com marketing, com design. Né? E tantas outras pessoas aqui no Brasil que vocês conhecem também, né? Catequistas, né? Que também se aventuram, digamos assim, em defender a sua fé, vez ou outra, melhor dizendo, como o professor Rafael Brodbeck, delegado, né? O Guilherme K2, do Santa Carona, designer gráfico, o Alan, trabalha numa universidade, o Alan Carrion, né? Inclusive tem uma aula para o projeto dele, o Projeto Veritas, esses dias. Então veja, é possível, gente, sabe? Dá pra gente ser apologista, dá pra gente defender a fé, dá pra gente dedicar, consagrar nossa vida aos estudos sem abrir mão de todas essas coisas, né? Sem abrir mão de todas essas coisas, tá? O que acontece é que nós precisamos buscar um conhecimento da nossa fé sempre além do superficial. O apologista é aquele que está além da catequese simples, além do catecismo. Ele precisa realmente cultivar, ter uma rotina de estudos, né? Para que dia após dia possa, né, adquirir as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário, a erudição necessária para defender a fé. Agora, isso não acontece de uma hora para outra. A gente é muito imediatista, né? A gente pensa que vive numa Matrix, onde a gente conecta um pendrive aqui na nuca e, beleza, carregou ali a Suma Teológica de cor na sua mente. Né? Não é assim, né? É um dia após o outro mesmo, né? Então, o apologista, ele cultiva essa vida de estudos para além das questões mais superficiais da sua própria fé. E, além disso, ele também precisa estudar, né, as crenças e as convicções daquelas pessoas com as quais ele vai lidar, certo? Sejam ateus, agnósticos, pagãos, muçulmanos, judeus, protestantes. De alguma forma, em algum momento da nossa vida, da nossa jornada na apologética, a gente vai precisar aprender o que essas pessoas creem para que nós possamos utilizar a nosso favor e provar a fé católica, né? Cada uma dessas pessoas que tem convicções diferentes precisa ser tratada de formas diferentes, né? Precisam ser tratadas de formas diferentes, melhor dizendo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso
E, no entanto, isso não se alcança de uma hora para outra. Por isso é necessário, novamente, que nós tenhamos uma certa consagração da nossa vida aos estudos, certo? Nós precisamos cultivar, de fato, uma vida de estudo. Agora, né? O que muitas das vezes ocorre, não sei se eu já falei aqui, né? Agora nessa aula, ou se eu estava só pensando nisso, né? É que a gente se compara muito, certo? Então, veja, a gente olha para o William Lane Craig, hoje, com 73 anos, um crânio, né? Muito erudito, raciocínio muito rápido, responde muito bem a todas as objeções, tem os argumentos todos na memória. A gente olha para o Peter Kraft, com 83 anos, lançando 2 ou 3 livros por ano, negócio absurdo, né? E a gente tende a se comparar com esses caras, né? Sendo que a gente tem 20, 25, 30 anos, os caras estão décadas à nossa frente, né? Mas um dia eles já estiveram no nosso lugar, iniciando a jornada, né? Então, o que a gente tem que fazer é olhar para eles como inspiração, mas não como comparação. Estão entendendo? Né? O que a gente precisa olhar é, cara, o William Lane Craig conseguiu, e eu também vou conseguir. Peter Kraft conseguiu, e eu também vou conseguir, certo? Se eles conseguem, eu também consigo, mas não querer ter o raciocínio de um William Lane Craig hoje, né? Começando a sua jornada, né? Sem background nenhum, né? Então isso é muito complicado e a gente precisa evitar. A nossa comparação tem que ser sempre com a gente mesmo. É bem clichê isso, é bem coisa de coach, mas é verdade, tá? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, em tudo, né? Na nossa vida de estudos, na nossa vida de oração, na nossa busca pelas virtudes, é assim que a gente tem que ser, certo? Então o apologista é esse cara, né? É essa mulher que, sem abrir mão das suas obrigações, dos seus deveres de Estado, se é casado, da sua esposa, da sua família, né? Se é religioso, das suas obrigações religiosas, né? Porque nós tivemos muitos santos apologistas também que tinham suas obrigações religiosas, eram bispos e tudo mais, e mesmo assim escreveram e defenderam a fé da igreja, com tantas outras obrigações, né? Até mesmo práticas, né? Da diocese, da paróquia, enfim. O apologista é essa pessoa, é essa mulher, é esse homem que, sem abrir mão das suas obrigações, consagra a sua vida aos estudos para defender a fé católica. Estuda além do catecismo, estuda além da catequese básica, além da doutrina elementar, né? Conhece profundamente os dogmas da igreja, conhece a história da igreja, certo? Conhece, né, em algum nível pelo menos, as convicções, as crenças, a cosmovisão das pessoas com as quais ele vai lidar, certo? Esse é o apologista. E como se tornar um apologista assim, então? Quais são os passos que nós temos que dar, tá, para iniciar a nossa jornada? E aqui eu estou falando com aquelas pessoas que realmente assim, ó, estão começando agora. Viram um vídeo meu na internet, viram um vídeo do Padre Paulo Ricardo na internet, leram um livro e pensaram assim, meu Deus, eu quero fazer isso também, né? Viram uma palestra ou um vídeo do William Lane Craig, leram Chesterton, leram C.S. Lewis e pensaram, essas verdades eu preciso compartilhar com as pessoas. Convertidos do protestantismo para o catolicismo que sentem o desejo, né, de compartilhar a fé católica com propriedade, com segurança e não sabem por onde começar, é com essas pessoas que eu estou falando. Se você é um desses, eu estou falando com você, certo? Quais são os primeiros passos que a gente precisa dar, tá? Eu listei aqui 4 passos iniciais, mas é o beabá, tá? Nas próximas aulas dessa série a gente vai aprofundando, mas agora eu fiz questão de trazer o beabá mesmo, tá? O beabá mesmo, para quem precisa começar agora, tá? Para quem está aprendendo, está entrando nesse universo agora, tá? Os 4 passos iniciais são:
a leitura do Novo Testamento, a leitura do Catecismo, o aprendizado dos argumentos mais comuns contra a nossa fé, tá? E o aprendizado da lógica, certo? 4 passos que nós precisamos dar, né, para iniciar. Sem isso você não tem nada, certo? Sem isso você não tem nada. Com isso, você já tem um bom background aí, né, um bom chão para você começar a se aventurar na defesa da fé, tá? Veja, vamos começar pelo Novo Testamento, tá? Desconhecer as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, dizia São Jerônimo, certo? Então, é diferente, tá? Você conhecer as proposições e os argumentos sobre Cristo e sobre a Igreja e conhecer diretamente na Escritura, na fonte primária da Igreja, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo viveu, aquilo que os apóstolos escreveram sobre Cristo, né? Que os apóstolos escreveram sobre Cristo. É diferente. Então a gente precisa ter contato com a fonte da nossa fé. E a Escritura é a fonte da nossa fé, certo? Então ler os evangelhos é aprender do próprio Jesus, é aprender dos próprios apóstolos, que são aqueles que nos legaram a fé. Nossa fé é uma fé apostólica. A gente precisa conhecer aquilo que Cristo e os apóstolos nos ensinaram diretamente da fonte, tá? Ler o Novo Testamento nos conecta com a tradição mais primitiva da Igreja, que é justamente essa tradição apostólica, que começa com os apóstolos, certo? E veja, tá? Os evangelhos aí devem ter cerca de 30 e poucas páginas, certo? Na sua Bíblia, dependendo do tamanho da letra ali, né? Das notas de rodapé e tal. Com 1 hora de leitura você lê 30 páginas. Em 4 dias você lê os 4 evangelhos, certo? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, tá entendendo? A gente só não pode ter preguiça, né? Porque a preguiça, aliás, eu vou tratar disso, é um dos inimigos mais comuns do apologista, né? Vou tratar disso nas próximas aulas. Então, sabe, 30 páginas por dia, 1 hora de leitura, em 4 dias você leu os 4 evangelhos, tá? Depois, Atos dos Apóstolos, as cartas, né? Se você lê 30 páginas por dia, mantendo esse ritmo, em menos de 1 mês, você leu o Novo Testamento inteiro. Conseguem perceber que isso não está tão distante da nossa realidade? A gente já tem, se você é católico, a gente já tem uma certa familiaridade com a Escritura, porque a gente lê a Sagrada Escritura na liturgia das horas, a gente medita os evangelhos do dia, na liturgia do dia, nós vamos na missa, nós ouvimos as homilias dos padres. Se você está aqui assistindo essa aula, provavelmente você, né, já tem uma busca maior do que o cristão, o católico comum de IBGE, né? Então, você já tem familiaridade, a sua leitura não vai ser difícil, certo? 30 páginas por dia, em menos de 1 mês você lê o Novo Testamento completo. E aí você deu o primeiro passo. Segundo passo, o catecismo. O catecismo ele é uma apresentação sistemática da nossa fé, tá? Ele é como que um mapa da nossa fé. Ali você vai encontrar os dogmas, as proposições, né? As formulações, que são coisas que nós podemos inclusive memorizar, né? E funciona justamente como um mapa estrutural da fé. Deus, ele é o objeto real da nossa fé, tá? Mas nós não conhecemos Deus face a face, ok? Então, pela fé, nós aderimos aos dogmas, nós aderimos às formulações que estão contidas no catecismo, porque
é isso, são esses dogmas, são essas formulações que nos apresentam de modo razoável, de modo cognoscível, que nós podemos conhecer, né, aquilo que Deus quis nos revelar, tá? Os dogmas e as formulações contidos no catecismo não são o objeto primário da nossa fé, são o objeto secundário. O objeto primário é Deus, né? Mas eles são como que um caminho que nos levam a crer em Deus. Um caminho que nos leva a crer em Deus, melhor dizendo, né? Então veja, é tão errado você parar nos dogmas e nas proposições, nas formulações, sem querer ter um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal com Deus. Como é errado você querer ter um relacionamento pessoal com Deus sem conhecê-lo através daquilo que a igreja ensina nesses dogmas, nessas proposições e nessas formulações. Então, o catecismo vai oferecer para você tudo aquilo que você precisa conhecer para aderir à fé católica e para criar, de fato, um relacionamento pessoal com Deus seguro, livre de erro, livre de heresia. Tá? Então, e ainda tem o fato de que, estou olhando aqui as minhas anotações, né? O catecismo, com o conhecimento que ele nos fornece da doutrina católica, nos oferece também uma leitura adequada da própria Sagrada Escritura. Então você leu o Novo Testamento, depois você leu o Catecismo, você vai... E o Catecismo é cheio de citações, né, do Novo Testamento, do Antigo também, mas do Novo Testamento especialmente. Você vai vendo como as coisas se encaixam, sabe? Então, o conhecimento da nossa fé católica, dos nossos dogmas, da nossa doutrina, da doutrina da igreja, inclusive vai iluminar a nossa leitura da Bíblia, certo? O catecismo tem aí cerca de 1000 páginas, tá? 1000 páginas. Se você continuar no ritmo que você vinha tendo, de 30 páginas por dia, em 33 dias você lê o catecismo, tá? Em menos de um mês você lê o Novo Testamento, em 33 dias você lê o catecismo. Em 2 meses você deu 2 passos. Gente, 2 meses não é nada. É possível. Tá no nosso radar. É alcançável o que eu estou propondo aqui. Sabe? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? A gente consegue se organizar. A gente consegue se esforçar para cumprir. Né? Sem isso a gente não tem nada. Né? Se você não lê nem o catecismo, não estuda nem o catecismo, você nem conhece a sua fé, tá entendendo? Você precisa, em algum momento da sua vida, parar para estudar. Que seja agora. Em um mês, leia a Bíblia. Em outro mês, leia o catecismo. Simples. Tá? Bem disciplinado, bem dedicado. Né? Em 2 meses você cumpre. Certo? E o terceiro passo é justamente o aprendizado dos argumentos mais comuns contra a nossa fé. Tá? E claro, as respostas católicas a essas objeções. Tá? Aqui é quando você começa a estudar a apologética propriamente dita. Tá? E aí você vai pegar materiais de outros apologistas católicos, né? E vai aprender deles mesmo, né, as primeiras respostas. Né? Então, aí, por exemplo, nós temos um manual de apologética, né, do padre Boulanger, da editora Obras Católicas, fenomenal, tá? Fenomenal material, que aborda aqueles 3 aspectos da apologética, 3 partes da apologética, inclusive, que eu falei no início, né, da apologética natural, da apologética cristã e da apologética católica. Né? O curso de apologética do padre De Vivier, né, que é um outro livro da editora Cristo e Livros, que segue mais ou menos o mesmo padrão, é um manualzão de apologética também. Tá? Então, são 2 livros aí que você pode escolher um ou outro, né, que vai te oferecer já, né, esse start, esse início. Tá? Depois você parte para temas do seu interesse.
né? Nossa Senhora, purgatório, o sacerdócio, a Eucaristia, a presença real, né, de Cristo na Eucaristia. Você vai lidando, né, com esses temas e vai resolvendo um por um. Né? Você já tem a leitura da Sagrada Escritura em dia, a sua leitura do Catecismo em dia, você sabe o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram, você sabe que a igreja ensina sobre aquilo que Jesus falou e que os apóstolos falaram. Agora é a hora de você aprender a responder às objeções contra a nossa fé católica. Tá? Então aqui é o momento em que você vai começar a estudar apologética de verdade, para aprender os argumentos mais comuns contra a nossa fé e as respostas católicas a esses argumentos. Né? Então, livros, vídeos, podcasts, blogs, sites, né? São todos materiais muito bem-vindos que você pode consumir. Né? Em algum momento é provável que você sinta a necessidade. Esse aqui é um trabalho forever, entendeu? Para a vida inteira. Tá? É provável que em algum momento você sinta a necessidade de buscar autores anticatólicos para ler e entender mais profundamente o que essas pessoas estão pensando. Né? Greg Allison, Kevin Van Hooser, né? Orton Michael, Leonardo de Chirico, né? Que são grandes autores aí de vertentes sérias do protestantismo, né? Mais ligados à reforma, e que escrevem contra a Igreja Católica, que nós precisamos conhecer o que essas pessoas estão falando para que nós possamos também oferecer uma resposta adequada, né, a esses autores. E, naturalmente, os grandes apologistas, né, que escreveram muito e que aqui no Brasil nós encontramos obras deles, como São Francisco de Sales, que inclusive era contemporâneo, né, da Reforma. Foi bispo em Genebra, né, na cidade que se tornou calvinista. Ele converteu milhares e milhares de pessoas distribuindo panfletos, né, respondendo às objeções protestantes. Então veja só, Santo Afonso Maria de Ligório, Scott Hahn, Dave Armstrong, o Robert Sugenis, né, que escreveu uma obra fantástica, trazida ao Brasil pela editora Cristo e Livros, não somente pelas Escrituras, uma obra essencial que a gente precisa ter, precisa ler, e que vai nos fornecer muitos argumentos, sobretudo contra um dos principais pilares do protestantismo, que é o sola escritura, certo? E então nós precisamos ter contato com esses materiais católicos, anticatólicos, as objeções, as respostas, tá? Nós precisamos conhecer as objeções e preparar com as devidas pesquisas, com os devidos estudos, as respostas mais adequadas, coerentes, convincentes, né, a essas objeções, tá? Mesmo que você não publique esses estudos em nenhum lugar, você pode ter simplesmente um bloco de notas aí no seu computador, no seu celular, onde você escreve para que você simplesmente estude. Tá tudo certo. Pode ser até um caderno para você escrever na mão, melhor ainda, né? No entanto, você precisa estudar seriamente para que você esteja pronto, para que você responda ao chamado de São Pedro, tá? E o quarto passo, então, é a lógica, tá? Lógica é basicamente a arte de pensar, ok? É a arte que rege, que guia os atos da nossa razão para que nós alcancemos a verdade, ou seja, né, a ciência, o conhecimento das coisas, com ordem, com facilidade e sem erro. Então, somente com a lógica é que você vai conseguir formular um argumento. Né? O terceiro ato da nossa razão, que é o raciocínio, né, é justamente a obra que ele produz, é o argumento. Né? Então não há como você defender a fé sem argumentar, não há como argumentar sem a lógica. Mesmo que você não estude lógica, mesmo que você tente argumentar sem saber o que você está fazendo, você vai estar usando de lógica para isso. Né? Então, se nós temos que usar a lógica, é que nós façamos bem. Tá? E para facilitar o seu estudo de lógica, aqui na Escola de Apologética, nós temos disponível para você já, na nossa assinatura, um curso de lógica com o Marcos Boeira, ou melhor, um mini curso, né? Lógica para a Defesa da Fé, que vai te fornecer aí uma introdução à lógica
para que você já comece os seus estudos, né, e aprenda a argumentar com clareza, com segurança, com coerência, né, para que você aprenda a expor a fé católica com muito mais propriedade, com muito mais precisão, para que o outro possa, inclusive, compreender muito melhor aquilo que você está dizendo, né? E, sobretudo, uma coisa muito importante que a lógica nos oferece é ter as ferramentas necessárias para identificar os erros nos argumentos contra a fé católica. Porque, veja só, se a fé católica é a única fé verdadeira e não há outra, todo argumento que é lançado contra a nossa fé tem um erro em algum lugar, certo? Porque não se pode refutar absolutamente a verdade, né? Então, todo argumento que é lançado contra a fé católica tem um erro em algum lugar. Então, a gente precisa identificar esses erros, tá? E isso se faz com a lógica, tá? Ela nos ajuda a identificar, por exemplo, como o princípio protestante do sola escritura é autocontraditório. Por quê? Porque a escritura não só não ensina o sola escritura, como ainda recomenda que os cristãos, né, recebam no mesmo patamar das pregações escritas o ensino oral, né? São Paulo ensina isso, certo? Então, não somente aquilo que é escrito, mas aquilo que é transmitido, né, oralmente pelos apóstolos, deve ser recebido e guardado. Essas tradições devem ser recebidas e guardadas como as tradições escritas, né? Então, o princípio do sola escritura é autocontraditório. Sem a lógica, você não consegue identificar isso, tá? A lógica vai organizar a sua mente, ela vai melhorar a sua forma de pensar, vai tornar o seu raciocínio mais rápido, né, para que você consiga formular os seus próprios argumentos de forma muito mais eficaz e ainda identificar o erro nas objeções que você recebe com muita destreza e rapidez também, tá? Então esses são os passos, tá? Novo Testamento, catecismo, as objeções e a lógica. É muito bom se você conseguir estudar lógica, né, ao mesmo tempo que você estuda os outros assuntos. No entanto, se não der, né, Bíblia e catecismo primeiro, objeções e lógica em segundo lugar, certo? Inclusive, dá para organizar um grupo de estudos, sobretudo para leitura, né, do catecismo ou mesmo do Novo Testamento, lá no grupo de alunos, né? Eu recomendo aqui aos nossos alunos que movimentem isso lá na nossa comunidade, tá? Organizem aí um tempo de leitura, mesmo que não seja para conectar online e tal, mas, né, que todos os dias possam compartilhar o horário que um está lendo, o outro está lendo, em que momento que um está, que o outro está. Estudar em grupo é sempre mais eficaz, tá? Sempre mais motivador, certo? Então, meus caros, veja, nós tivemos grandes apologistas na história da igreja, né? São Justino Mártir, Santo Hipólito de Roma, São Clemente de Alexandria, Tertuliano, Santo Atanásio, Santo Agostinho. Mais à frente, São João Damasceno, que escreveu uma apologia, uma defesa do uso de imagens sagradas lá no século 7, 8, né? Quando isso foi atacado pelos muçulmanos, pelos judeus, né? Mais tarde, séculos 12, 13, Santo Anselmo, Santo Tomás de Aquino, que escreveu talvez duas das obras mais importantes e maiores, né, na história da igreja de apologética, que são a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios, onde ele elenca uma série de objeções contra a nossa fé e responde uma a uma obra gigantesca, né? Eu tenho aqui, nós temos para vender na nossa livraria, inclusive, certo? Século XVI veio a Reforma Protestante ou a Revolução Protestante, então nós tivemos aí muitos apologistas da Contra-Reforma, né? Alguns foram mártires, como John Fisher, São Thomas More, né? Mártires ingleses, e tivemos doutores, né? Nesse processo aí de Contra-Reforma, né? São Roberto Bellarmino, São Francisco de Sales, São Lourenço de Brindisi, Santo Afonso Maria de Ligório, exímios apologistas, né? Santos de última grandeza, doutores da igreja, né? Pascal, Leibniz, que era protestante,
muito conhecidos aí pela sua genialidade matemática, filosófica, também foram apologistas, né? Um pouco mais recentemente, São John Newman, né? Chesterton, C.S. Lewis, que também era protestante lá na Inglaterra, mas que está inserido nessa tradição de apologética cristã, né? E hoje a gente tem aí, né, Peter Kraft, Scott Hahn, Dave Armstrong, Steve Ray, o Robert Sugenis, aqui no Brasil o Padre Leonel Franca, Padre Júlio Maria, né, o Frei Boaventura de Kloppenburg, Dom Estevão Bittencourt, gigante, né, um gigante da apologética, e tantos outros, né? E agora temos você e eu, né, que estamos aqui iniciando a nossa jornada, porque eu também não sou nenhum mestre, nenhum doutor, não sou autoridade em nada, né? Mas estou aqui junto com você, iniciando essa jornada na apologética, né? E o nosso objetivo aqui com a Escola de Apologética é justamente esse, é fazer com que nós estejamos inseridos nessa longa tradição de apologistas da igreja, certo? Que nós possamos, com o nosso estudo, com a nossa dedicação, servir a igreja como esses grandes santos, grandes homens serviram também. Que nós sejamos mais, que eu e que você sejamos soldados, né, desse grande exército para a defesa da nossa fé, tá bom? Então, meus caros, fica aqui a convocação, né? Se você ainda não é aluno, a nossa escola está aqui para te auxiliar. Eu não vou fazer nenhum argumento de venda e marketing aqui, muito pelo contrário, eu vou fazer o anti-marketing. Se você não está interessado, não se inscreve. Se você não sente o seu coração ferver, se aquecer quando se fala de defesa da fé, não se inscreve, porque a escola não é para você. Agora, se você deseja realmente dar os primeiros passos nessa jornada, eu te convido, né? Se ainda não está inscrito, que se inscreva. E se já está inscrito, certo? Porque essa aula é para os nossos alunos, né, que se dediquem verdadeiramente à apologética, né? E, sobretudo, nessas aulas e no curso que eu estou preparando, eu espero realmente que esse conteúdo seja de grande valia, né, de fato, e que nos ajude a começar os nossos trabalhos para que nós possamos ter um grande exército de defensores da fé aqui no Brasil. Ok? Meus caros, nós temos muito subsídio, muita matéria-prima da apologética nas nossas redes sociais, no nosso portal, cooperadoresdaverdade.com, na nossa livraria, tá? livraria.cooperadoresdaverdade.com, e aqui na nossa escola de apologética, que está com as inscrições abertas também, tá? Veja, para a gente encerrar, defender a fé não é ser um fanático intolerante, tá? Mas é uma forma de fazer caridade. É uma obra de misericórdia, inclusive, você ensinar sobre a fé às pessoas que são ignorantes. E eu não estou falando de ignorantes aqui no sentido pejorativo, tá? Pelo contrário, ignorantes é aquele simplesmente que ignora um assunto, tá? É uma obra de misericórdia, tá? Então a apologética apresenta a nossa fé para essas pessoas de forma coerente e razoável. Isso vai levar essas pessoas a considerar o Evangelho como uma opção viável de vida. Vai fortalecer a nossa fé, a fé da nossa família, e melhorar significativamente o nosso relacionamento com Deus. Vai nos proteger e proteger os nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo, nossa família, de todo erro, de toda heresia, da perda da fé, nos mantendo seguros no caminho de salvação, né? E ainda nos habilita a evangelizar sempre que for oportuno, certo? Então, estudar apologética, fazer apologética, ser um apologista, nos insere, inclusive, nessa longa tradição, né? Longa e muito frutífera tradição de apologética, de apologistas, de defesa da fé da igreja, tá? Essa pode ser, sim, uma opção de vida, um apostolado, né? Uma missão que você e eu
podemos sim realizarmos juntos, tá bom? Meus caros, Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, espero que tenham gostado dessa aula e, sobretudo, que tenha ajudado a você que está iniciando nessa jornada, está dando seus primeiros passos agora. Aqui estão os primeiros passos para você, para mim, para todos nós, caminharmos juntos rumo a essa grande missão de defender a fé, tá bom? Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado, salve Maria e tchau, tchau. Além das aulas semanais, os inscritos da Escola de Apologética têm acesso a formações completas para a defesa da fé e a nossa comunidade de alunos. Nós também vamos promover debates e outras ações, além de produzir muitos materiais para fortalecer a apologética católica no Brasil. Nós queremos um Brasil católico de verdade, mas sem um exército bem formado, capaz de apresentar com propriedade e segurança as razões da nossa fé, isso não será possível. Se você compartilha desta mesma aspiração que nós, eu te faço um convite. Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo, conheça em nosso site tudo o que nós temos para oferecer e faça a sua inscrição na Escola de Apologética. A hora é agora. Eu vejo você na escola.